Olá, eu sou Renata Emiogawa e vou dar uma aula de planejamento por imagem de tratamento de metástases hepáticas. Eu sou radiologista do grupo de abdômen do Departamento de Imagem do Hospital Israelita Albert Einstein e docente de cursos de pós-graduação em Estado da Arte em Diagnóstico por Imagem Abdominal, pós-graduação em Estado da Arte em Imagem Musculoesquelética, pós-graduação em Estado da Arte em Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética, pós-graduação em cirurgia robótica e coloproctologia, pós-graduação em doenças funcionais do aparelho digestivo e membro do grupo médico assistencial de doenças hepáticas. Esta aula de planejamento por imagem de tratamento de metástases hepáticas com intenção curativa será dada com os objetivos de apresentar algumas das opções terapêuticas para tratamento de metástases hepáticas, discutir os critérios para escolha terapêutica e qual o papel do radiologista nesta escolha, e mostrar um caso ilustrativo. Atualmente existem muitas opções terapêuticas para tratamento de metástases hepáticas. Eu vou focar naquelas com intenção curativa. Aqui estou listando algumas modalidades de quimioterapia, a quimioterapia sistêmica, quimioembolização, a quimioterapia intraarterial, algumas de radioterapia, a radioterapia externa, atualmente utilizada para o fígado, a radiocirurgia, que é a sigla em inglês SBRT, a radioterapia interna, que pode ser chamada de radioembolização, ou as siglas em inglês CIRT ou TER. A terapia sistêmica com radioisótopo. Outras modalidades são imunoterapia, terapia-alvo, cirurgias. Aqui eu coloquei 3 asteriscos, porque é considerado um método terapêutico com maior chance de cura para o paciente. Entre as cirurgias podem ser feitas hepatectomias regradas, aquelas que seguem a anatomia para ser feita a ressecção, e as metastasectomias. A ablação percutânea, eu coloquei aqui também alguns asteriscos na radioablação, que também em alguns tipos de pacientes com metástases também pode ter melhores taxas de cura, e a técnica por microondas. Então, como temos muitas opções terapêuticas, eu só listei algumas aqui, a decisão deve ser tomada idealmente através de reunião por uma equipe multidisciplinar. Então, o que vai governar, o que vai ditar qual o tratamento que nós vamos dar para essas metástases hepáticas? O tipo de neoplasia primária, número, tamanho e distribuição das metástases, tanto as hepáticas quanto extrahepáticas, e o remanescente hepático futuro. De acordo com o tipo de neoplasia primária. Então, os tumores neuroendócrinos, eles são passíveis de cura mesmo quando tem metástases hepáticas, se essas forem únicas, né? Depois eu vou entrar em mais detalhes. E também é possível também fazer redução de carga tumoral de metástases de tumores neuroendócrinos para diminuir sintomas. Então, não só com intenção curativa, pode ser indicada cirurgia ou técnicas ablativas, como para alívio de sintomas. Em metástases de cânceres coloretais, 50% dos pacientes desenvolvem metástases hepáticas ao longo do curso da doença. E quando presentes, essas metástases ditam o prognóstico. A cirurgia é a melhor chance de cura e sobrevida de longo prazo, com uma sobrevida de 40% nos pacientes que são passíveis de cirurgia em 5 anos. Para outros tumores primários, a conduta geralmente se dá para paliação de sintomas e redução de carga tumoral de maneira individualizada. Então, os que nós sabemos que temos oportunidade de oferecer cura ao paciente são tumores neuroendócrinos e cânceres coloretais. Então, o nosso papel do radiologista, né, é dividir o tipo, tentar classificar
qual é o tipo de padrão de paciente que nós estamos, né? O padrão de disseminação. Se é um padrão difuso, por exemplo, esse do lado esquerdo, tem metástases múltiplas em todos os segmentos e praticamente não há parênquima preservado. Esse aqui é um paciente que facilmente a gente vê que é um paciente inoperável. Esse paciente do meio aqui, nós vemos grandes metástases, são múltiplas, bilaterais, né? Só que nós vemos uma quantidade grande de parênquima remanescente, né? Possível de ser preservado sem tumor. Então, esse é um paciente que tem bastante metástase nos dois lados, mas se a gente fizer uma avaliação mais pormenorizada, talvez ele seja operável. Então, é um paciente considerado borderline. Agora, este outro fígado aqui tem um único nódulo periférico no setor lateral esquerdo. Este é um nódulo considerado facilmente operável. Então, agora nós vamos para essa parte do número, tamanho e distribuição das metástases. Então, quando o tumor primário e outros focos neoplásicos estão sob controle ou passíveis de controle, nós já fizemos um exame de estadiamento, por exemplo, um PET-CT ou uma tomografia de tórax e abdômen para fazer o estadiamento sistêmico. Então, neste paciente, que então o tumor primário e outros focos neoplásicos não hepáticos estão sob controle ou passíveis de controle, nós podemos investir no fígado e procurar detalhadamente onde estão as metástases, se elas são facilmente operáveis ou não, se encontram-se próximos a grandes vasos, né? Então, o que vai dizer se o nódulo é mais fácil de ser operado? Então, a relação com a cápsula hepática, por exemplo, quanto mais próximo, vai indicar maior facilidade de se encontrar o nódulo durante a cirurgia e guiar a sua procura e a sua ressecção. A relação com grandes vasos. Para os nódulos profundos que estão distantes da cápsula ou que são muito grandes e tocam a cápsula, mas também tem um componente grande e profundo, a relação com os vasos vai determinar se a opção de radioablação tem maior chance de efetividade e se há risco de lesão biliar. Também vai determinar a ressecabilidade. Então, se estiver invadindo grandes vasos essenciais para o remanescente hepático futuro, essa lesão não é considerada ressecável. E quem é o tal do remanescente hepático futuro? É a estimativa do remanescente hepático funcional após o término do tratamento. Então, após todas as ressecções, todas as ablações, após a quimioterapia, o que sobra de fígado? O que sobrará de fígado? Por isso que chamamos de futuro. Nós estamos avaliando antes do tratamento. Metástases hepáticas. A tomografia e a ressonância magnética tem bons desempenhos, mas a ressonância magnética é mais sensível para a detecção de metástases menores do que 1 centímetro e é melhor para a caracterização de pequenas lesões focais e lesões em fígados esteatóticos, especialmente após a neoadjuvância. Então, nós usamos na ressonância magnética imagens ponderadas em difusão, que são ótimas, né? O que eu faço de comentário sobre as imagens ponderadas em difusão é que é uma diferença de detecção quando nós estamos avaliando lesões do lobo direito e lesões do lobo esquerdo. Nós perdemos mais lesões no lobo esquerdo nas imagens ponderadas em difusão pela presença do estômago, que tem conteúdo, às vezes principalmente o gasoso, né, que determina muitos artefatos, os pulmões também, ao redor do fígado, vão determinar artefatos, a pulsatilidade cardíaca, que tem tanto a sua movimentação como o deslocamento, né, do lobo esquerdo, vão dificultar fazer uma imagem ponderada em difusão de qualidade dessa região. Outro comentário que eu faço é que o olho humano enxerga melhor os pontos brancos em fundo preto, por isso que nós enxergamos tão bem as metástases nas imagens ponderadas em difusão.
Obviamente, nem todas as metástases, principalmente depois de tratamento, vão ter um hipersinal nas imagens de difusão, mas no geral, elas aparecem nesse tipo de imagem. A fase hepatobiliar na ressonância magnética, quando usamos o contraste hepatoespecífico. Então, as imagens são adquiridas em apneia ou com sincronização respiratória, geralmente com menos artefatos do que a difusão. A difusão é uma técnica ecoplanar, ela é muito sensível ao campo magnético, né, inhomogeneidades de campo magnético, então presença de gás, presença de prótese, presença de sonda nasoenteral, vai deteriorar bastante a imagem ecoplanar. Os vasos, o problema da fase hepatobiliar é que os vasos ficam com o mesmo sinal que as metástases, então não é um fundo de uma cor com outro, com lesões de alto contraste com fundo de uma única cor, né? O fundo tem a cor branca, que é o hipersinal do parênquima, mas tem vasos que têm sinal idêntico ao das metástases para dificultar. Outro problema que nós temos na fase hepatobiliar são os casos em que há disfunção hepática. Então, depois da neoadjuvância com quimioterapia, alguns deles predispõem à síndrome de obstrução sinusoidal, que levam à disfunção hepática e alteração do realce na fase hepatobiliar. Isso vai dificultar bastante a detecção de metástases. A esteatohepatite, que é outro tipo de quimioterápico que leva a esteatopatite. Também pode dar alguma disfunção, alterar o sinal, deixar bastante heterogêneo o sinal do fígado e dificultar a detecção de metástases. Tromboses que podem acontecer tanto por compressão pela presença da metástase, como uma síndrome paraneoplásica, dando tromboses do sistema porta, também vão alterar o sinal hepático. Então, nessas situações, os resultados são piores. Então, aqui é a imagem, né, num fígado no intraoperatório. Este é um fígado que é chamado de blue liver, né, após o uso de oxaliplatina como quimioterápico, tem a síndrome de obstrução sinusoidal, e nós vemos como o fígado fica bastante heterogêneo, né. A síndrome de obstrução sinusoidal, antigamente chamada de doença veno-oclusiva, dá uma grande congestão hepática, então a gente vê aqui os hepatócitos e a congestão, os vasos congestos aqui. O yellow liver é decorrente do uso do irinotecano, né, da esteatohepatite, então fica esse fígado amarelado aqui no intraoperatório e inflamado. Então, a gente vê aqui grande quantidade de áreas de esteatose aqui no fígado, né, macrogoticular aqui principalmente, e o processo inflamatório aqui, né, os linfócitos aqui infiltrando o parênquima. Então vamos, aqui é um caso que a gente olha o paciente facilmente operável, né, então tem um nódulo aqui no segmento 5, na periferia, então o médico, o cirurgião pode ver esse nódulo facilmente durante o ato cirúrgico, pode encontrá-lo e ressecá-lo, não faz contato com nenhum grande vaso. Agora temos outros casos que são borderline, né? Esses daqui, então, paciente múltiplas metástases, então, nódulo no lobo direito, outro aqui no lobo direito, aqui no segmento 4, outro aqui, vários muito pequenos, vários próximos da cápsula, que facilita, mas vários profundos, que até se aproximam um pouco de algumas veias, né? Veias hepáticas, vai dificultar a radioablação, porque a proximidade com um grande vaso vai roubar calor e vai diminuir a eficácia da radioablação. E além disso,
A presença de várias metástases dificulta bastante encontrá-los na cirurgia. Então, da nossa parte, um mapeamento pré-operatório é muito importante para ajudar o médico a encontrar essas metástases no intraoperatório. Ele vai usar a mão de ultrassonografia intraoperatória, né, para ajudar a localizar os nódulos e, eventualmente, se ele já vê que o fígado está muito alterado, o parênquima basal já está muito alterado, ele pode fazer marcação com fiduciais, né, então colocar clipes, né, dentro do nódulo para ele conseguir encontrar durante a cirurgia. Então, aqui é um outro nódulo, que ele é indistinto, né, ele é infiltrativo, a gente não vê bem as suas bordas, mas a gente vê que tem um contrato muito grande com a bifurcação da veia porta. Então, mesmo sendo uma única metástase, a localização dele torna-o bastante difícil de ser operado. Então, esse é um nódulo único também, mas ele é profundo e próximo de grandes vasos importantes para o paciente. Sobre o remanescente hepático futuro. Então, é o volume de fígado residual após o tratamento, e esse remanescente tem que ter irrigações arterial e portal e drenagens venosa e biliar adequadas. Então, nós temos que estudar todo o caminho da artéria e todo o caminho da veia porta até os segmentos que vão sobrar no paciente e verificar se tem chance de comprometimento, invasão e impossibilidade de reconstrução, que vai impedir a cirurgia. E também a drenagem venosa, a gente vai ver se tem comprometimento da veia, dos segmentos que se esperam que vão fazer parte do remanescente hepático futuro. E, se possível, também a gente vai fazer estudo biliar. O volume de fígado remanescente que vai ser necessário vai depender do peso do paciente, da presença de hepatopatia, o quanto que o paciente teve de quimioterapia pregressa, e ele varia entre 20% a 40% do volume hepático total pré-tratamento. O racional é sempre ressecar ou fazer ablações de menor volume de fígado possível, erradicando todas as metástases encontradas e realizar novos tratamentos sempre que novas lesões forem identificadas. Caso o volume de fígado remanescente residual seja muito pequeno, estimado que seja muito pequeno, muito próximo do 20 ou menor que 20, então existem algumas táticas para aumento do volume de fígado residual. A embolização da porta contralateral, radioembolização, cirurgia em 2 tempos. Por exemplo, o ALPS, né, é uma cirurgia que ultimamente não tem sido mais feita, feito com pouca frequência, mas é uma cirurgia em 2 tempos. No primeiro ato cirúrgico, é feita uma transecção do fígado, né, então é o liver partition, e a ligadura do ramo portal contralateral para promover a hipertrofia do fígado contralateral. Então, é muito importante para determinarmos o remanescente hepático futuro, estudar a anatomia hepática, toda a segmentação, variações anatômicas arteriais, venosas, portais e biliares. Então, a gente vai fazer a avaliação do fígado sem a metástase, né? O parênquima hepático, como ele é, como é a morfologia, se é heterogêneo, se tem chantes portosistêmicos, ascites, planomegalia, coisas, características que indicam que é um fígado doente, né? Então, para diminuir a chance da falência hepática, né, da insuficiência hepática pós-operatória, a gente vai, ao máximo, tentar fazer essas avaliações, algumas dicas, né, de como está esse fígado. Então, podemos fazer quantificação de esteatose, de siderose, de fibrose, usando o ID e o IQ, e a elastografia por ressonância magnética. Na fase hepatobiliar também pode ser utilizado o grau de contrastação do fígado
tem relação com a disfunção pós-operatória. Então, quanto menos contrasta o fígado na fase hepatobiliar, maior a chance de disfunção pós-operatória. Infelizmente, não temos trabalhos com número de participantes suficiente para determinar qual é essa taxa de contrastação mínima necessária para que não haja disfunção no pós-operatório. Mas, se fizermos uma fase hepatobiliar para avaliação das metástases, para pesquisa de metástases, e já verificarmos que o grau de contrastação hepática é baixo, já é um indicativo de que precisamos de um volume remanescente maior, né? E que a chance de disfunção hepática é maior também no pós-operatório. O cálculo da volumetria hepática pode ser feito por softwares automatizados, eles são totalmente automatizados ou semi-automatizados, ou se não, a volumetria manual, no qual nós temos que traçar todo o contorno do fígado para calcular o volume. É importante calcularmos os valores absoluto e relativo do volume hepático, então fígado total e o volume de fígado remanescente hepático futuro sobre o volume de fígado total, né? Então, quantos por cento de fígado que vai ser o remanescente hepático futuro. Se as metástases forem grandes, elas devem ser excluídas desses cálculos volumétricos, né? Porque nós estamos fazendo medida do parênquima hepático, né? Que vai sobrar para o paciente após o tratamento. Então, não esquecer de avaliar as vias de nutrição, artéria e porta, de drenagem, veia hepática e via biliar, do remanescente hepático, que precisam estar livres de tumor, mas que, em parte, podem ser substituídos por enxertos, prótese e derivação. Agora, eu vou mostrar um caso ilustrativo. Um paciente masculino de 54 anos, previamente rígido, atendido no pronto atendimento com suspeita de cólica biliar. Não tinha comorbidades, história familiar era negativa para neoplasias, e na investigação da cólica biliar foi feita uma ultrassonografia que mostrou múltiplos nódulos hepáticos. Nessa avaliação inicial foram colhidos exames de sangue que mostraram aqui, vamos para o CEA elevado de 122 e um CA 19,9 de 74. Esses exames não foram colhidos no pronto-socorro, foram colhidos na primeira investigação dos múltiplos nódulos hepáticos. Então, ele veio ao nosso serviço para completar esse estudo, né, de esclarecimento dos múltiplos nódulos hepáticos e fez uma ressonância magnética. Na ressonância magnética já foi possível identificar uma lesão infiltrativa no cólon descendente, aqui é na transição descendente sigmoide. Então, aqui no círculo branco, restringia bastante difusão. Aqui a gente pode ver no axial, na imagem axial T2, que é uma lesão ulcerada, né? Então, uma lesão úlcero-infiltrativa, é uma ulcerada, mas não perfurada, né? Então, aqui a gente vê o realce hipovascular do tumor. Então, altamente suspeita para neoplasia primária. E o fígado, né? O que são as tais múltiplos nódulos hepáticos? Então, nós encontramos grandes massas, né? Aqui, ó, e nódulos. Massas, aqui pegando todo o lobo esquerdo praticamente, e na região, infelizmente, comprometi a região da desembocadura das veias hepáticas. Então, logo nesse coronal, já dava bastante impressão de que seria um paciente inoperável. Mas, também, se vamos olhar com mais cuidado, tem bastante parênquima sem comprometimento, né? Não é igual aquela imagem que eu mostrei de inoperável, que não tinha praticamente nenhuma porção de fígado sem metástase. Esse paciente tem algumas regiões do fígado sem metástase. Agora, olhando no axial, então nós vemos aqui múltiplos nódulos, lobo direito, lobo esquerdo. Aqui é aquela que vai para
para todo o lobo esquerdo praticamente, né? Mas a gente vê aqui a veia cava, veia hepática direita. A veia hepática média parece comprometida, né? A gente vê aqui que não tem mais o flow void, então o fluxo ou está lentificado, quer dizer, provavelmente está lentificado, porque naquele coronal a gente não viu trombose. E aqui, vindo aqui mais para baixo, então, grande parte do lobo direito também tinha metástase, mas, como vocês podem ver, também tem bastante fígado sem metástase. Então, um laudo que poderia facilmente sair deste exame seria fígado de dimensões aumentadas, com múltiplas lesões heterogêneas em todos os segmentos hepáticos, com necrose central e realce predominantemente periférico, algumas com retração da cápsula hepática, medindo até 12 centímetros nos segmentos 2, 3 e 4. Espessamento parietal do cólon descendente por cerca de 4 centímetros, suspeito para neoplasia primária. Então, em relação ao fígado e à lesão do cólon, poderia sair esse laudo facilmente, né? Eu acho que na maioria dos serviços sairia um laudo parecido com esse. Ou talvez falaria aqui que esses nódulos são metastáticos, sugestivo de lesões secundárias, alguma coisa assim. Só que este aqui, laudo convencional, quando visto por um oncologista, só dá a possibilidade de quimioterapia paliativa para esse paciente, né? Então, um paciente inoperável, quimioterapia, nós sabemos que atualmente não é possível cura de câncer coloretal com metástase hepática só por quimioterapia. Então, esse laudo só abriria a possibilidade de paliação para o paciente. Agora, se a gente detalha um pouco mais, vamos lá. O fígado de dimensões aumentadas, com múltiplas lesões em todos os segmentos hepáticos, assim distribuídas. De 12 centímetros, aquela grande, né, que ocupa todo o lobo esquerdo, né, amplo contato, e determina abaulamento da veia hepática média. A veia hepática esquerda não é identificada em meio à lesão. Outro de 13 centímetros na periferia dos segmentos 5 e 8. Outro de 4 e 4 na periferia do segmento 8. Outros nódulos de até 2 centímetros nas periferias do segmento 1, 2, 3, 4, 7 e 8. Boa parte dos segmentos 1, 6, 7 e 8 estão livres de neoplasia. Veia hepática direita livre, veia porta pérvia livre e espessamento parietal do cólon descendente por cerca de 4 centímetros, suspeito para neoplasia primária. Não determina distensão intestinal montante, não há sinais de perfuração ou abscessos. Então, foi um laudo mais detalhado da parte tanto do cólon quanto do fígado, o que tem de diferente, né, além de ele ser um laudo mais comprido e mais trabalhoso, ele coloca esse paciente na categoria borderline, então existe a possibilidade de ser avaliado por uma equipe multidisciplinar e decidir se esse é um paciente candidato a uma cirurgia de grande porte no fígado e a colectomia e dar a oportunidade de cura, uma chance de cura para ele. Então, nesse cenário em que fazemos diagnóstico de um câncer coloretal com metástases hepáticas sincrônicas, a sequência de tratamento que pode ser oferecida para esse paciente é o sequenciamento clássico. O paciente primeiro opera o tumor primário, colectomia, depois ele pode ou não fazer quimioterapia e fazer, num segundo tempo, metastasectomias hepáticas. O tratamento simultâneo, quando é feito a colectomia e as metastasectomias no mesmo ato cirúrgico. E depois o paciente pode ir para a quimioterapia. E o tratamento reverso, que pode iniciar com quimioterapia ou não, ou ir direto para as metastasectomias. Então, primeiro o paciente opera o fígado, depois ele pode fazer uma quimioterapia e, por último, fazer a colectomia. Então, por que fazer uma, por que fazer outra, quando fazer, né? Parece que é intuitivo que nós devemos primeiro controlar o sítio primário, porque é ele que distribuiu aquelas metástases, né? Então, por isso, esse pensamento faz
quase todos os tratamentos serem desse jeito, o sequenciamento clássico. Só que o que acontece no sequenciamento clássico? Depois que o paciente faz a colectomia e a quimioterapia, no momento que ele vai tentar a metastasectomia, ocorre o risco de progressão hepática. Neste tipo de sequenciamento, menos de 30% consegue operar o fígado. Então, aquela chance de cura só é dada a 30% dos casos. No tratamento simultâneo, são pacientes selecionados, né? Então, quando se pode fazer o tratamento simultâneo? Quando a cirurgia do fígado e a cirurgia do cólon não são complicadas. Então, se a cirurgia do cólon já souber de antemão que uma cirurgia vai ser uma cirurgia complicada, demorada, então provavelmente a metastasectomia não será realizada no mesmo tempo, a não ser que seja uma muito fácil, uma na periferia do setor lateral esquerdo ou no segmento 5 ou 6, né, que são mais facilmente operáveis. Então, como são pacientes selecionados, tanto a colectomia quanto a metastasectomia não são difíceis de serem realizadas tecnicamente, já é uma seleção, né, de pacientes que é feita. Então, é a tática que tem melhor taxa de mortalidade, mas talvez por um viés de seleção. O tratamento reverso, né? Parece contraintuitivo querer operar primeiro as metástases, né? Porque um paciente com tantos nódulos, por que eu vou investir primeiro no fígado? Então, quando nós sabemos que o tratamento do cólon, do reto, né? Principalmente no reto, quando é feito a quimio-radioterapia, é um tratamento prolongado, né? Que demora várias semanas. Então, isso vai atrasar o tratamento da metástase, porque a quimioterapia que é feita durante o tratamento do reto, geralmente é uma quimioterapia não sistêmica, né? Uma quimioterapia para sensibilizar a radioterapia. Então, nesse momento, as metástases hepáticas não estão sendo tratadas. Então, há um alto risco de progressão da doença hepática. Quando, por exemplo, temos muita doença no fígado e o tumor primário é assintomático, por exemplo, este caso, né, que estamos em frente. Agora, ele tem muita doença hepática e o tumor primário não está obstruindo, não está perfurado. Então, podemos postergar o tratamento deste tumor primário. 75% dos pacientes conseguem operar se fizer quimioterapia antes, né? Nesse tratamento reverso. Então, é um paciente borderline, geralmente ele faz uma quimioterapia, mas pode ir direto pela metastasectomia, e nos que fazem a quimioterapia antes, 75% conseguem operar. Então, voltando ao nosso paciente, ele fez a tomografia de tórax, que não deu nada digno de nota, fez a biópsia hepática, guiada por ultrassonografia, que mostrou um adenocarcinoma moderadamente diferenciado metastático. E não tinha mutação do RAS. Era um padrão intestinal tubular. Então, não foi feita nenhuma abordagem do cólon. Ele tinha, por imagem, características de neoplasia primária, só foi biopsiada a metástase para confirmar que era mesmo metástase daquele tumor e foi para continuar o estadiamento. Então, fez um PET-CT para mostrar que só tinha doença no abdômen, né? Não tinha doença disseminada, não tinha múltiplas metástases ósseas, metástases cerebrais. Tinha, fora do fígado e do cólon, apenas um linfonodo interaortocaval. Então, seguindo aquela regra, tinha o primário, que seria facilmente controlado no futuro, uma metástase interaortocaval que poderia ser ressecada também, e o mais difícil, nesse caso, seria o tratamento do fígado. Então, era uma neoplasia de cólon descendente com múltiplas metástases hepáticas sincrônicas e um linfonodo interaortocaval positivo. Então, no estadiamento T3N2M1A.
A lesão primária é considerada ressecável, metástases hepáticas potencialmente ressecáveis. É um paciente sem comorbidades, então a decisão da avaliação multidisciplinar foi avaliar o comportamento biológico do tumor, realizar primeiro quimioterapia seguida da radioembolização. Então, caso o paciente tivesse resposta à quimioterapia, indicando que era um tumor com comportamento biológico favorável, ele iria para a radioembolização, como uma tática de aumento do volume de fígado remanescente. Então, o que é a radioembolização, né? Essa é a técnica SIRT, Selective Internal Radiotherapy, é uma injeção de radioisótopos dentro da artéria hepática, nos locais que precisam ser tratados, que vai ter um efeito radioterápico local bastante intenso. O grau de penetração da radiação, uma radiação beta, né, é de 2,5 milímetros, em média, né, e máxima de 10 milímetros. Então, ele é indicado para pacientes com metástases hepáticas ou com carcinoma hepatocelular. Então, para esse paciente foram feitas diversas cateterizações seletivas e injeção do material radioemissor. Então, múltiplas cateterizações, então é seletivo, né? Então, é um setor, são pequenos setores do fígado, né? Que são subsegmentos do fígado que são tratados. Então, é tratado tanto a região da metástase como o parênquima ao redor. E esse parênquima ao redor aqui que vai ser perdido, vai induzir o crescimento do fígado não radioembolizado. Então, isso aqui é a avaliação final, né? O PET-CT que é feito após a radioembolização, e a gente vê as regiões aqui onde o fígado não recebeu radiação, né? Que ele vai hipertrofiar depois de várias semanas. Então, no decorrer de 90 dias, o paciente, depois que ele fez a radioembolização, teve uma grande queda do marcador tumoral, né, CEA, e na avaliação pré-hepatectomia, ele veio fazer ressonância magnética para ver como está o fígado, como está a vascularização e os remanescentes tumorais. Então, nós vimos alguns nódulos pequenos aqui que não sofreram necrose, né? O tratamento foi bastante seletivo. Então, tem vários nódulos pequenos, periféricos, as grandes massas necrosaram, né? Fibrosaram. Então, o laudo foi feito aqui um PET ressonância, tá? Então, foi feito também a injeção de FDG, que mostrou, então, a proposta terapêutica era hepatectomia esquerda e ressecção do setor posterior esquerdo. Desculpa, setor posterior direito, então sobra a região central do fígado. Então, o laudo não precisa, nesse momento, descrever as metástases com grandes detalhes, as metástases dos segmentos que serão ressecados, e sim dos segmentos que não serão ressecados, que são os mais importantes, os nódulos que precisam, que vão ser feito radioablação ou ressecção local, né, a metastasectomia. Então, tinha uma lesão pequena, todos muito pequenos, menores do que 1 centímetro, no lobo caudado, na transição do segmento 6 e 7 e 8, no segmento 7 alto, um nódulo e meio, a área de radioembolização no segmento 7, outro no segmento 7 e outro no segmento 7. Então, são aquelas que eu mostrei no slide anterior. Nenhuma das metástases desapareceu durante a quimioterapia. Isso é muito importante porque mesmo o que acontece de 11 a 67% das metástases que desaparecem na imagem,
assim, entre aspas, né, eles aparecem macroscopicamente na cirurgia e 80% aparecem microscopicamente na peça. Então, mesmo que a gente pegue aqueles que que não se vê nem macroscopicamente durante a cirurgia e nem na imagem, se for feita a ressecção do local onde antes havia metástase, na microscopia, na exame histológico, é possível ver a metástase presente ainda. Então, no caso de metástases muito pequenas, é possível fazer essa marcação com fiduciais na região da metástase para ressecar a região do fígado, né, já que não é visível macroscopicamente, e diminuir a chance de recidiva nesses locais. Fusão de imagens para ressecção ou ablação também é possível. A angiotomografia computadorizada é muito importante para esse tipo de cirurgia, porque é feita a avaliação da anatomia, né, e verificar se há preservação dos vasos nutridores e dos vasos de drenagem do remanescente hepático futuro. Pode ser feito o cálculo da volumetria do remanescente hepático futuro e reconstruções tridimensionais para o planejamento cirúrgico e localização das metástases. Então, podem ser feitas reconstruções simples, né, como o MIP, Maximum Intensity Projection, simplesmente já dá bastante informação, já ajuda muito mesmo o médico que vai operar. Então, aqui, por exemplo, a gente vê a fase arterial, a artéria hepática própria aqui, a artéria hepática direita, a artéria hepática esquerda, ver que a artéria, tem uma artéria aqui, provavelmente do caudado, que está hipertrofiado aqui, saindo da direita. Aqui olhando como está a veia hepática direita, né, que tá livre, como que é a anatomia, né, ver que a hepática média e a esquerda, que antes não era visível, agora já ficou visível depois da radioembolização, mas ele não chega aqui, né, na veia cava e também não importa porque vai ser ressecado. Como que é a anatomia da veia porta, né, para facilitar a hepatectomia esquerda. Aqui no plano coronal, no plano axial. Também podem ser feitas reconstruções volume rendering, também são bastante bonitas, né, e dão oportunidade de a gente criar bastante contraste, rodar as imagens, ter noção de profundidade. Aqui outro tipo de reconstrução volume rendering, de veia é um pouco mais difícil fazer um volume rendering, né, mas a gente pode tentar mudar a escala, né, e fazer de cores diferentes, vasos que contrastam mais e vasos que contrastam menos, mas aqui a gente pode ver a veia porta, o ramo portal direito, o setor anterior aqui, né, que está preservado, que é o que vai ser deixado nesse paciente. Aqui uma reconstrução que é possível ver o contorno hepático, para ver os locais das grandes metástases que necrosaram aqui, para ter referências, né. E esse paciente conseguiu fazer finalmente a hepatectomia esquerda, uma segmentectomia não regrada dos 6 e 7, nodulectomias múltiplas daquelas pequenas lesões, né, que sobraram, e radioablação da lesão mais profunda do segmento 6. Então aqui nós podemos ver que isso aqui é o que sobrou do fígado, né, que foi feita a grande ressecção do lobo esquerdo do fígado, e aqui grande parte, né, do segmento 6 e 7. E nós podemos ver a cor aqui, né, bem rosinha, né, tá muito bem perfundido, não tem nenhuma área muito roxa, né, que indica congestão, então nós fizemos nosso papel muito bem, falando que tinha uma veia de drenagem eficiente e vasos nutridores também preservados. O paciente apresentou uma disfunção hepática transitória para uma cirurgia de grande porte, isso é esperado, pode precisar até ficar na UTI alguns dias. Esse paciente não precisou de UTI, ele teve disfunção hepática, ficou numa semi-intensiva por um dia, depois já foi para o leito, e no 11º pós-operatório ele já teve alta para casa. E o que foi
encontrado, né, na peça foram aqueles nódulos maiores que passaram pela radioembolização, tiveram bastante necrose, mas não total, né, pela imagem dava a impressão que era total, mas não. E nódulos pequenos, né, aqueles de 0,6, 0,5, tinha, necrose de 90%, esse outro tinha de 40%, então tinha bastante tecido viável, né. 6 meses depois da cirurgia hepática, o paciente fez a retocolectomia com linfadenectomia e reconstrução primária. Aqui é um artigo de revisão muito bom sobre sobre o approach, né, sobre o approach multidisciplinar para avaliação de pacientes com câncer coloretal e metástases hepáticas. Muito obrigada.